Eu acho que acontece muito com muitas pessoas de você ter um propósito, uma ideia, uma intenção, e aí você fala: "Vou começar a dieta, o curso, a academia", ou sei lá, o que quer que seja que está aí na sua lista de resoluções que você se propôs a fazer, mas você não conseguiu fazer, ou você parou de fazer e não soube retomar. Por quê? Eu vejo também muita gente que se propõe a alguma coisa, e aí no minuto que o negócio fica difícil ou, sei lá, você vai fazer a dieta, mas aí no primeiro dia tem um aniversário de alguém na firma, e aí tem bolo, tem brigadeiro, e a dieta já vai para as cucuias, e ao invés da gente retomar, a gente simplesmente desencana. Então tem 4 pontos que eu acho que são importantes para a gente refletir e agir sobre isso de você começar as coisas e não terminar. Se você acredita que aquilo que você começa, você não termina, saiba que isso é só uma crença. Por exemplo, meu filho tem 11 anos. Ele diz que ele é distraído, ele se acha muito distraído, porque ele esquece a carteira no colégio, ele já perdeu não sei quantos moletons, ele sempre, se perde as coisas, ele já perdeu até prova que o colégio não tinha avisado para a gente, tinha avisado só para ele esqueceu, enfim. Agora, você bota essa criança na frente do YouTube, pergunta se ela se distrai. Claro que tem a questão das redes sociais serem propositalmente viciantes, mas meu ponto é que, e eu já falei isso para ele, que eu acho que ele não é distraído, mas que ele não é distraído para aquilo que interessa para ele. Então, quando a coisa interessa, meu, se ele está montando um Lego ou vendo o YouTube ou o que quer que seja, pode ter um terremoto que ele não vai nem perceber. Agora, um moletom que ele nem sabe como faz para comprar, nem sabe quanto custa, nem sabe de onde vem, ele não se importa e ele perde, para ele dá na mesma. Eu acho que se tem coisas na sua vida que você diz que você começa e não termina, e essas coisas são coisas que você acha que vai fazer bem para você, talvez é porque você não tem um verdadeiro interesse naquilo, ou porque talvez você esteja tentando ser alguém que você não é. Se você compra um curso de empreendedorismo e você não faz o curso, se pergunte: "Eu quero empreender? Isso é verdadeiro para mim? Isso é genuíno? Eu tenho um real interesse nisso? Ou eu estou querendo ser algo que eu não sou?". Então, se você tem essa crença de que você tudo que você começa, você não termina, saiba que isso não é verdade. E o que pode estar gerando essa crença e reforçando essa crença é que você começa coisas que você não tem interesse em terminar. O segundo ponto é, muitas vezes a gente repete um padrão que não necessariamente é o melhor para a gente, mas que é aquele padrão que o nosso cérebro está acostumado a repetir. Porque o nosso cérebro, ele é primitivo. Então, ele serve para a gente conseguir sobreviver, porque essa era a nossa principal prioridade quando a gente estava lá, homem das cavernas, né, a gente vivia sob ameaças, a gente tinha que caçar para comer e por aí vai. O que a gente precisava era sobreviver. E a gente usa essa mesma fisiologia de sei lá quantos milhares de anos atrás, ainda hoje. Então o nosso cérebro, ele vai sempre tentar economizar energia. Imagina lá, você está lá na savana, não sei o quê, você não sabe quando que você vai comer de novo, então você precisa economizar aquela aquela energia, aquela glicose, aquilo que você colocou no seu corpo lá atrás, porque você podia ficar 3, 4 dias sem comer. Então, como ele nunca sabia, né, o nosso cérebro nunca sabia quando ia ter comida, ele precisava sempre economizar energia. Cada sinapse, ou seja, cada conexão entre 2 neurônios que a gente faz, que é toda vez que eu recebo uma informação, que eu tenho um pensamento, que eu aprendo uma coisa nova, eu crio uma sinapse. Estou lembrando uma coisa aleatória, mas eu lembrei da mãe do meu ex-marido, que ela acha que açúcar não faz mal. Então, ela acredita que açúcar não faz mal. Se eu virar para ela e provar por A mais B que açúcar faz mal, aquilo é uma nova sinapse, ela vai ter que reaprender a relação dela com açúcar, para que que ela vai fazer isso? Então, o cérebro dela vai querer manter ela
naquela crença, naquela sinapse que já existe desde que ela se conhece por gente, de que açúcar não faz mal. E isso acontece com todas as coisas na nossa vida, porque o nosso cérebro ele não está preocupado com o que é bom, com o que é certo, com o que nos vai fazer bem, com o que é melhor para a gente. Não, ele só quer usar aquelas mesmas sinapses que ele sempre usou a vida toda. Então, se você sempre, tudo que você começa, você não termina, o seu cérebro, automaticamente, tudo que você começar, ele não vai terminar, porque ele não tem o menor interesse em mudar esse padrão de comportamento, salvo que você conscientemente vá lá e interrompa esse padrão e queira criar algo novo. Então, quando você pensa que você se sabota, que você se boicota, saiba que isso não é porque você não se ama ou você tem baixa autoestima, é porque se sabotar, se boicotar é o padrão do seu cérebro e a tendência dele é só repetir aquilo que ele já está acostumado a fazer. Você pode estar em transição de identidade. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que toda vez que a gente quer adquirir uma nova identidade, então a gente quer ser uma pessoa saudável, a gente quer ser um profissional reconhecido, a gente quer ser não fumante, sei lá, se você fuma e você quer, parar de fumar, você quer mudar essa identidade, você quer se ver de um jeito diferente do que você se via até hoje, você quer mudar a sua autoimagem. Para que isso aconteça, você precisa, no começo, de um certo esforço, você precisa de uma disciplina talvez meio forçada, você precisa se comprometer com aquilo e cumprir com essas promessas e tal, até que aquilo vira tão natural para você, aquilo se torna a sua nova identidade que você nem pensa mais naquilo. Eu gosto desse exemplo do fumante porque a pessoa que quer parar de fumar, a coisa que ela mais pensa é no cigarro, né, ela tá o tempo todo tipo: "Ai, eu quero fumar, mas eu não posso fumar, mas eu quero fumar, mas eu não posso". E a pessoa que se identifica como não fumante, a pessoa que não fuma, ela nem pensa em cigarro. Então, como você faz para, né, se transformar nessa outra identidade, onde isso deixa de ser uma preocupação, porque você é não fumante. E eu acho que em várias coisas na vida a gente tem esse momento de transição até que a gente se torne aquilo. E quando você se torna aquilo, você não precisa mais contar com a disciplina, você não precisa mais contar com a força de vontade. Aquilo, naturalmente, você é desse jeito. Por isso que qualquer nutricionista que se preze vai te falar sobre reeducação alimentar, ele não vai falar sobre nenhum nutricionista vai querer te recomendar o Ozempic para você emagrecer 8 quilos em, sei lá, um mês, não tenho a menor ideia. Ele vai querer que você se reeduque, porque quando você se reeduca, você muda a sua identidade, você muda o jeito como você se vê, e aí isso é sustentável, isso é duradouro. Talvez seja isso, talvez você não consegue terminar aquilo que você começa, porque você ainda não se vê como alguém disciplinado, você ainda não se vê como alguém comprometido, você ainda não se vê como alguém que termina aquilo que começa. E a mudança ela é sempre muito difícil. E como eu já falei, o nosso cérebro, o nosso corpo todo, ele não foi feito para mudar, ele foi feito para permanecer exatamente onde ele está. O que a gente quer fazer com uma mudança é ir contra a natureza. Então, é claro que isso vai dar o dobro de trabalho, isso vai custar o dobro de energia. E acho que é interessante ter compaixão e entender que você está num momento de transição. O que me leva ao quarto ponto, que se você tem esse hábito de não terminar aquilo que você começa, toda vez então que você for começar alguma coisa, eu te diria, não conte para ninguém. Depois a pessoa vai te perguntar e aí você vai ter que explicar que você, de novo, não terminou aquilo que você começou, e aí você fica só reforçando essa crença, que na verdade é só uma crença, porque aquilo que te interessa, aquilo que te motiva, aquilo que é verdadeiro para quem você é, com certeza você termina. O que você começa e não termina são aquelas coisas que não te interessam no fundo, que não fazem sentido para você, que não tem nada a ver com a sua autenticidade. Então esses são os 4 pontos que eu queria falar um pouco. Como a gente faz então quando a gente sai dos trilhos, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você não consegue terminar. E tudo isso para dizer que o mais importante é você voltar, né, e não é porque você começou a fazer o Materialize na semana passada, essa semana você não fez nada, não significa que: "Ai, você não presta, você é um ser humano terrível", ou foi só um tropeço ali, foi só
algo que você não conseguiu realizar. Mas o mais importante em todos esses exemplos que eu dei é você se permitir retomar.